fato de ser radioamador é também reservista das Forças Armadas? Bem, esse vídeo aqui envolve o decreto 5.628 de 43 e é rotineiro a gente encontrar aí pela internet e os bate-papos de radioamadores a alegação que pelo fato de ser radioamador é também reservista aí dos serviços de transmissão, telecomunicação do Exército e da Aeronáutica. Bom, vamos entender então essa regra, essa norma, e vamos ver se é isso mesmo ou não. Então diz o artigo 1º desse decreto, lembrando que esse decreto saiu quando o Brasil estava na Segunda Guerra Mundial. Né? Os radioamadores, vírgula, né, conforme dizia o Avalone, né? Os radioamadores reservistas do Exército e da Aeronáutica, que se dedicam às comunicações radioelétricas experimentais de caráter privado, de que trata o artigo 8º do Regulamento Geral de Radiocomunicações, essa norma já era, não existe mais. Anexo à Convenção Radiotelegráfica Internacional, constitui reserva do serviço de transmissões do Exército e das radiocomunicações da Aeronáutica. Bom, então essa galera que faz aí, essas pessoas que fazem essas transmissões, em tese, estão dentro aí da classificação como reserva ou reservistas dessas forças. Aí vem o artigo 2º, só para constar, a reserva de radioamadores, de que trata o artigo 1º, será formada para efeito do presente decreto-lei pelos radioamadores inscritos na Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, LABRE. Essa entidade ainda existe, tá? E licenciados pelo Departamento de Correios e Telégrafo, DCT, hoje leia-se Anatel, né? Compreendidos nas categorias de radiotelefonistas, radiotelegrafistas e radiotécnicos, que constitui a Rede Nacional de Radioamadores, ou RNR. Bom, gente, foi no passado algumas regras obrigando as pessoas a serem sócios de associações. Isso foi acabando aos poucos e a pá de cal foi dada na Constituição de 1988, que diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então é um princípio de liberdade. Então a liberdade de associação está nesse dispositivo. Não significa então que essa pessoa tem que estar associada à LABRE para ser radioamador. Primeiro, isso já foi no passado, não é mais. E muito menos para os efeitos desta norma. Bem, então nós temos que entender o que é reserva, o que é reservista e o que é o serviço militar. Aí vem uma norma posterior, a de 1964, ao qual alguns alegam que ela revogou esse decreto, né, de 43 que nós estamos vendo aqui. Bem, então a ementa da lei é sobre a lei do serviço militar. O artigo 1º fala o seguinte: o serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e compreenderá na mobilização todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Então, o serviço militar é um negócio que envolve qualquer serviço aí ligado à defesa nacional. Artigo 2º. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar na forma da presente lei e sua regulamentação. Bom, então entra aqui essa norma. Uma primeira pergunta instigadora a gente faz: a lei anterior foi revogada? Ou seja, essa lei aqui, então, ela revogou a lei anterior? Entra em cena aqui, sempre importante, esse decreto-lei de 1942, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e lá no artigo 2º ele fala: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Certo? Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Então ela diz: esta lei revoga as leis, né? Pode ver na observação aqui no final. Então ela está dizendo que está revogando essas normas anteriores aqui e não está o decreto de 1943. Então ele não foi expressamente revogado. Então quando expressamente declare, não há esse modo expresso. Quando seja com ela incompatível, e aí será que é compatível ou incompatível as duas regras? Ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Aí a gente vai ver nessa norma aqui, né, que a norma anterior, nessa conclusãozinha que a gente sintetizou aqui embaixo,
que essa lei continua. Por quê? Né? A nova lei nada fala do rádio amador. Então essa lei que fala da reserva, dos reservistas, que é essa aqui que nós estamos vendo, nada fala do rádio amador. A lei anterior, ou seja, do rádio amador de caráter especial, então ela é uma lei específica para os radioamadores, e só uma lei específica para radioamadores, ou uma lei que expressamente a revogue, é que tira ela da vigência. E essa nova lei é de caráter geral, enquanto de caráter especial. Então vai entrar essa regra do parágrafo 2º aqui, ó, do artigo 2º da lei de introdução. A lei nova, que estabelece as disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então nós pegamos uma das leis revogadas e a Casa Civil que publica os textos, ela faz esse risco aqui no meio, ela taxa as letras indicando que se trata de norma revogada. Ó, pode ver, ó, pela lei de 64, que é a lei que nós comentamos aqui anteriormente. Bom, então, expressamente não está revogado o Decreto-Lei de 1943, que é esse aqui. E agora cabe a nós, então, entendermos o seguinte, de quem essa lei efetivamente está falando. Está falando do radioamador, está falando do reservista, está falando do reservista que é radioamador e as combinações possíveis. Então, o artigo 1º, ela tem essa redação. Aqui na parte vermelha, eu risquei essa parte aí para vocês verem como que muda o sentido. Os radioamadores que se dedicam às comunicações radioelétricas experimentais de caráter privado, de que trata o artigo 8º do Regulamento Geral de Comunicações, anexo à Convenção Radiotelegráfica Internacional, constitui reserva dos serviços de transmissões do Exército e da radiocomunicações da Aeronáutica. Veja que se a gente tirar isso aqui do meio, muda totalmente o contexto inserido aí do radioamador. Nessa parte em vermelho, a conclusão é que, sendo radioamador, é reservista. Mas não é isso que o artigo fala. Ele condiciona um radioamador reservista do Exército e da Aeronáutica. Ou seja, ele tem que ter a qualidade de reservista outorgada por essas forças e também adquirir a qualidade de radioamador. É isso que esse artigo está falando. Então, quem são os reservistas? Né? Primeiro, então essa lei fala que reservista, todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar, na forma da presente lei e sua regulamentação. Tá? Parágrafo 1º. A obrigatoriedade do serviço militar dos brasileiros naturalizados ou por opção será definida no regulamento especial. Isso aqui, para quem é estrangeiro, vai parar por aqui. As mulheres ficam isentas. Anotem essa palavra, isentas, do serviço militar em tempo de paz. Então, mulher também está dentro do serviço militar. Lembre, serviço militar é uma coisa, reservista é uma situação dentro do serviço militar, de acordo com suas aptidões, etc. Artigo 4º. Os brasileiros, nas condições previstas nessa lei, prestarão serviço militar incorporados em organizações da ativa das Forças Armadas ou matriculados em órgãos de formação de reserva. Um órgão de formação de reserva, por exemplo, é o tiro de guerra. Artigo 35. A reserva, aqui sim começa a ficar interessante. A reserva, no que concerne as praças, será constituída pelos reservistas de primeira e segunda categoria. Então nós já achamos quem são os reservistas. Reservista é o povo que é da primeira e segunda categoria. Parágrafo único. A inclusão da reserva de primeira e segunda categoria obedecerá aos interesses de cada uma das forças armadas e será fixada na regulamentação da presente lei. Então, o que são essas categorias aqui? Nós temos que ir lá no regulamento para entender. Tá? Então, o decreto 57654, que regulamenta então, o serviço militar, ele traz alguns conceitos. Tá? Reservista, presta componente de reserva. Então, o reservista, que o decreto de 43 fala, tá? É quem está aqui. Quem vai fazer parte daquela reserva é quem está com essa condição de reservista. Reservista de primeira categoria. Aquele que atingiu em grau de instrução que o habilite ao desempenho de funções de uma das qualificações ou especializações militares de cada uma das Forças Armadas. Aquele que faz o serviço militar completo, que é incorporado dentro de um quartel, fica lá, dorme e faz lá toda a instrução militar. Reservista de segunda categoria. Aqui tem um monte de gente. Aquele que foi dispensado no meio do caminho, teve problema, ficou doente, foi expulso, né? Aquele que tenha recebido no mínimo uma instrução militar suficiente para o exercício da função geral básica de caráter militar.
Aqui entra então o caso do sujeito que faz o famoso tiro de guerra. Aí aparecem outras figurinhas aqui, ó. Dispensa de incorporação. Ato pelo qual os brasileiros são dispensados da incorporação em organizações militares da ativa, tendo em vista que suas situações peculiares ou que excederem as possibilidades de incorporação existentes. Então esse pessoal que não fez tiro de guerra, não foi lá para dentro do quartel, não é reservista, embora são obrigados ao serviço militar. Tá? Então eles são dispensados de incorporação. O artigo 155 ele é um pouco mais abrangente, falando sobre a reserva. Ele fala o seguinte: a reserva das Forças Armadas compõe-se dos oficiais, aspirantes a oficiais ou guardas marinhas, sei lá o que é isso, e das praças incluídas na reserva de acordo com a legislação própria. Então é o pessoal da primeira e da segunda categoria aí. Então, concluindo aqui a história toda. Quem é reservista, quem não é reservista, melhor dizendo, não faz parte da reserva mencionada pelo decreto 5.628 de 43, certo? Então, somente aquele reservista, pela lei de 64, é que vai fazer parte. Então, para ser reservista do Serviço de Telecomunicações do Exército ou Aeronáutica, além do certificado de reservista, deve ser também radioamador. Então, você, né, que recebeu aquele certificado de reservista das Forças Armadas e é radioamador, é que você vai ser reserva lá do Serviço de Telecomunicações da Aeronáutica ou do Exército. A Marinha está fora do regulamento, da regulamentação. Então, não é reservista na forma do decreto lei o radioamador, dispensado de incorporação, não prestou o serviço militar. Os isentos, aqui entra o caso das mulheres, e também quem é biruta, né, o homem que é biruta, não tem uma mão, tem uma deficiência física, afinal de contas é que não tem aptidão aí para ser soldado, né? Então entra as mulheres também. E também quem tem idade superior a 45 anos em tempo de paz, né? Cessa a condição de reservista, de obrigatoriedade do serviço militar, quem tem acima de 45 anos. Então, se você está aqui nesses 4 casos, mas é radioamador, você não está incluído lá no decreto. Se você for, então você é. Então aqui só a título de sugestão, a gente poderia aí sugerir para os próximos contests, quem organiza, né, criar aí uma nova categoria, né? Tem um pessoal que é militar lá, o Mike India Lima, a gente poderia criar um outro aí, um exchange para quem é radioamador e reservista, né? A sugestão fica aí, Romeo Eco Sierra, sei lá, né? Beleza, gente? Obrigado por assistir até agora. Se inscreve aqui no canal, compartilhe, comente. E um 73.